Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste, acordo sem despertador. Meu corpo segue um relógio que aprendeu com Lourenço há 28 anos. Aquele homem que já faz 7 que está debaixo da terra, fedendo ainda, em algum cemitério que eu nem visito mais. A fazenda no interior profundo do Maranhão não espera pela minha tristeza. Não espera por ninguém. Levanto devagar. Os joelhos reclamam. 62 anos é a idade que deixa marca no corpo quando você trabalha desde menina. A cama é a mesma da época dele. Nunca troquei. Não por amor à memória. Por preguiça de ter que estar noutro lugar quando o luto decidir vir à noite. Passo água fria no rosto, com as mãos na pia de barro vermelho. Não tenho espelho na cozinha. Parei de olhar meu próprio rosto quando Lourenço morreu. Ele sempre fazia aquela coisa. Virava-se quando eu entrava, com aquele sorriso que sabia exatamente do meu cansaço, da minha dor, daquele vazio que casa não consegue preencher. Agora fico só com a lembrança. E às vezes acho que nem isso merecia. A porta de madeira grossa range ao abrir. O vento da madrugada foi embora, deixando a terra vermelha úmida. Aquele cheiro que só existe nos interiores do Brasil, naqueles lugares que Deus esqueceu de nomear direito no mapa. Goiás, Maranhão, Tocantins, Piauí, tudo junto, tudo igual, tudo longe de tudo que importa para o resto do mundo. Varro a varanda pequena, depois a cozinha, depois o quarto. Depois alimento as galinhas que cacarejam mal-humoradas, reclamando da fome. Galinhas reclamam menos que gente. Sento num banquinho de 3 pernas, o mesmo desde 1997, e fico olhando a estrada poeirenta que passa a 30 metros de casa. Nenhum carro. Nunca tem carro passando. Os dias aqui são números repetidos em sequência infinita. Trabalho, silêncio, a noite chegando sem avisar nada, só trazendo grilos que não sabem que estão sozinhos como eu. A madrugada que vem pesada, o amanhecer que não muda nada de ontem. Lourenço caiu do telhado, ou assim disseram para mim. Eu nunca acreditei direito, nunca perguntei muito. A gente aprende que certas verdades machucam mais se você ficar procurando. É mais fácil aceitar o acidente, deixar que culpa mora em você e em mais ninguém. Mas a gente aprende a viver com o que não acredita, com o que dói, com aquele vazio que ninguém consegue preencher adequadamente, por mais que a gente diga que aprendeu a estar sozinha. Faço café, torrada dura, um ovo cozido que ninguém mais vai achar ruim porque ninguém mais está aqui para achar. Comi sozinha, como sempre, e o prato ecoava na cozinha pequena quando eu limpava. Som de garfo que ninguém quer ouvir. Foi quando ouvi um grito, longe, muito longe, mas grito é grito. A gente ouve diferente mesmo que esteja acostumado a silêncio. Tem algo no grito humano que atravessa quilômetros de sertão. Levantei rápido, espalhei café na mesa sem querer. Silêncio. Só o vento de novo, aquele vento seco que queima a garganta quando a gente respira fundo. Mas eu conheci silêncio demais para acreditar que aquele grito foi vento ou imaginação minha. Saí para a varanda. A manhã ainda era morna. Aquele calor que queima a pele mesmo cedo, como se o sertão respirasse fogo, mesmo quando o sol está só começando a aparecer no horizonte. Os pés descalços na terra. Nunca mais usei sapato direito depois que fiquei viúva. Só sandália velha quando sou obrigada a sair da fazenda. Pra quê? Pra impressionar quem? Pra parecer viva pra alguém? O grito não repetiu, mas tinha algo errado no ar. Aquela sensação de quando a gente sente que não está sozinho. E essa descoberta não traz nada de reconfortante. Meu peito apertou daquele jeito que aperta quando você vai ter que fazer algo que não quer fazer. Peguei o pau que fica encostado na parede, comprido, pesado, que Lourenço fez tempo atrás para proteção, como se proteção ainda fosse possível depois que você perde o que importa. Segurei forte, os dedos calos da enxada encontrando ali um companheiro antigo. Caminhei até a estrada.
A poeira vermelha toda revirada. A chuva da noite tinha feito pegadas, pegadas humanas, descalças, saindo na direção da mata que fica para o norte daqui, onde ninguém vai porque tem cobra, tem isolamento, tem só aquele silêncio fundo que a gente não consegue explicar sem parecer louca. Segui uns 50 metros. Meu coração batia como o coração bate quando sabe que vai mudar alguma coisa. Foi quando vi. No chão, um corpo pequeno, criança, menina, acho, uns 10, 11 anos talvez. Roupa rasgada, suja de barro e de algo que eu não queria que fosse sangue, mas era. Sangue marrom na boca dela, sangue seco nos joelhos. Ela respirava, só respirava. Só isso importava naquele segundo que durou horas. Corri, o pau caiu para trás sem eu perceber. Menina, menina, me ouve? Os olhos dela abriram devagar, com aquele movimento que animal ferido faz quando sente que vai apanhar mais. Não, não me bate, sussurrou. Voz de quem não bebe água há dias. Ninguém vai te bater, filha. Vem cá, deixa eu te ajudar. Ela tremeu quando toquei no braço dela. Tremeu como quem não sabia mais o que era toque que não dói. Fiz lento, suave. Como fazia com as galinhas feridas quando alguma raposa passava por aqui durante a noite. Meu nome é Marina. Eu moro ali. Apontei para casa. Você tá perdida? Ela não respondeu. Só chorou silencioso. Daquele jeito que criança chora quando já desistiu de fazer barulho, porque ninguém nunca vem ajudar mesmo. Chorava seco, sem lágrima. Levantei ela nos braços. Era leve demais para ser natural. Puro osso e pele e medo concentrado. Levei até casa, sentindo o coração dela bater contra o meu. 2 máquinas trabalhando para continuar vivas. Deitei na minha cama. A cama que não tinha abraçado ninguém, desde Lourenço, virou pó. Sensação estranha. Aquele colchão que conhecia meu corpo solitário, recebendo corpo pequeno e machucado de criança que não era minha. Peguei água morna, pano molhado. Comecei a limpar o rosto dela devagar, como quem desmonta algo precioso que está quebrado. Tinha roxo nas costas, roxo que forma mão de homem, dedos nos ombros, palma na coluna, marcas de mão em volta do pescoço. Alguém tinha tentado sufocar essa criança, tinha tentado matá-la. A raiva que senti foi tão funda, tão quente, que assustou a mim mesma. Como você se chama, pequena? Ela sussurrou, como quem tem medo que a garganta não aguenta palavras. Letícia. Letícia de Brito. Sou de Brito. Longe daqui, muito longe. Parou. Respirou fundo, como quem vai contar coisa que prometeu nunca contar. Meu tio, ele quis... Não terminou. Não precisava. Eu entendia aquela frase cortada. Entendia demais bem. Arrumei um prato com caldo de feijão que tinha na panela. Caldo que fiz ontem sem saber que tinha alguém chegando para comer. Caldo que estava ali como se soubesse. Sentei do lado da cama. Vem, bebe um pouco. Ela comeu com desespero, como quem não sabe se vai ter próxima oportunidade. Como quem aprendeu que comida pode desaparecer. Lambeu a colher, pediu mais, e eu ficava ali, sentada no banquinho velho, olhando, vendo Lourenço em cada movimento de medo dela, vendo cada homem que achou que tinha direito de quebrar coisa frágil, vendo o mundo que a gente criou, onde criança tem que fugir para não morrer. Você fica aqui, falei devagar. Aqui ninguém te machuca. Aqui é seguro. Letícia me olhou. Aquele olhar que só criança que sofreu sabe dar. Aquele olhar que carrega desconfiança de toda a humanidade. Promete? Perguntou. Você promete mesmo? Eu prometi. Mas dentro do peito, eu sabia a verdade. Uma promessa de alguém sozinha não vale nada neste mundo quebrado. Mas prometi mesmo assim, porque às vezes é tudo que a gente consegue fazer. A tarde veio quente demais. Aquele calor que pesa, que oprime, que faz o ar ficar pegajoso e pesado. Letícia dormiu a tarde toda. O corpo relaxando quando cansaço e segurança finalmente venceram medo.
Aquele tipo de sono que só quem não dormiu direito em semanas consegue ter. Sono profundo, sem despertar. Entregue. Eu fiquei na porta da cozinha, observando, vendo se ela respirava fundo, vendo se os pesadelos encontravam caminho entre os olhos fechados, contando os segundos entre uma respiração e outra. Porque quando você tira uma vida de alguém e depois a salva, você vira obsessivo com os sinais que ela ainda está aí. Pela primeira vez em 7 anos, a casa não era só minha. Pela primeira vez em 7 anos, eu tinha medo de algo além de estar viva e vazia. Tinha medo de falhar, medo de não conseguir proteger, medo do tipo que mãe sente. No começo da noite, quando o sol virando vermelho começou a deitar, Letícia acordou chamando. Gritava tio, tio, dormindo ainda. Gritava pedindo para parar. Sentei na cama dela num pulo. Coloquei a mão no peito dela, sentindo o coração disparado. Tá aqui. Tá tudo bem. Ninguém vai te machucar. Tá aqui comigo agora. Menti quando precisava ser verdade, mas era a mentira certa, aquela que a gente diz para dar coragem para quem perdeu toda. Dei pão com manteiga, suco de fruta que eu guardo para dias ruins, e esse era definitivamente um dia ruim. Ela comeu mastigando devagar, como quem aprendia de novo que comida era para nutrir e não para machucar. Enquanto comia, fiz pergunta que doía fazer. Você tem família? Alguém que te procura? Alguém que é seu? Ela tremeu. Respirou fundo. Mastigou mais um pedaço antes de responder. Minha mãe morreu faz 2 anos. Doença. Aquela que some a gente por dentro, sabe? Eu sabia. Conheci a mulher que morre assim. Corpo ainda respirando. Alma já embora. Meu pai... Continuou voz pequena. Meu pai era ruim, bebia, batia em minha mãe, batia em mim. Até o dia que parou. Que o quê, filha? Que ele caiu. Tava bêbado na estrada para Casa Diamante. Caiu. Bateu a cabeça. Morreram os 2, ele e a moça. Frio subiu pela minha coluna vertebral. Então ficou só você? Ficou eu e tio Bento, irmão do meu pai. Disse que ia cuidar, que ia me levar para lugar melhor. Letícia pausou. Respirou como quem vai contar coisa que dói contar. Ele ia me vender, dona Marina. Para homem rico de cidade grande. Falava que eu ia ficar brava demais se ficasse aqui. Que em cidade eu tinha mais valor. Aquelas palavras saíram dela como veneno que ela guardava. A raiva que senti por Bento, homem que eu nunca vi, foi tão real que meu estômago virou. Você escapou? Ele dormiu. Tava muito bêbado mesmo, caldo demais de cachaça. Eu corri pela mata toda. Perdi o caminho. Andei até cair. Ela parou, os olhos perdidos em coisa que só ela via. Eu achava que ia morrer ali, na mata, sozinha. Eu aproximei a cabeça dela do meu ombro, lentamente, com todo cuidado. Ela apoiou. Primeira vez que se deixava tocar assim, sem ter medo visível que a gente conseguisse medir. Ficamos assim até a noite descer completamente. Os grilos começaram aquele barulho que é como o pulso da noite aqui. Rítmico, constante. Lembrando que mesmo no isolamento, a gente não tá sozinho. Eu estava colocando uma coberta extra em cima dela quando o vento mudou. Aquele vento que vem antes da gente saber que tudo desaba. Vento que tem cheiro diferente, cheiro de chuva vindo de longe, de terra que vai ficar pesada, de mundo que vai parar por um tempo. Fica aqui, sussurrei pro dela. Fica quietinha, eu vou fechar as coisas. Saí pra varanda. O céu inteiro era cinza agora. Nuvem fechando daquele jeito que eu não via faziam anos, anos demais. Aquele cinza que promete destruição, que promete isolamento, que promete que a gente vai ficar sozinha com o que tiver. Corri, prendia os galinheiros. Puxava a água da chuva em baldes que tinha guardado. Fechava as janelas que a gente deixa abertas de dia por causa do calor. Trancava portas, preparava a casa para tempestade, como quem sabe que tempestade vem mesmo.
O vento já começava a empurrar poeira para dentro da casa, dançando pela cozinha como fantasma. Letícia apareceu na porta, assustada, corpo pequeno tremendo. Vem, ajuda a gente. Falei. Não tinha tempo de proteger. Só tinha tempo de contar com ela. A menina não reclamou. Ajudou onde conseguia, pequeno corpo conseguir ajudar. Tão grande demais para ter força, mas grande demais já para desistir quando via a falta de esperança. A primeira rajada bateu uns 10 minutos depois. Chuva vinha em lençol. Trovão que você sentia no osso da coluna. Raio que iluminava tudo e deixava tudo muito mais escuro depois. Relâmpago que vinha sem avisar. Só luz branca e depois escuridão que dói nos olhos. A gente se fechou dentro. Velas acesas porque luz elétrica aqui é só de gerador. E gerador com chuva é risco de tudo queimar. Letícia se aconchegou no colchão velho. Eu sentei na cadeira do lado, pau na mão só por segurança. Como se pau conseguisse proteger de algo que caia do céu. Vai passar, eu falei. Tempestade sempre passa. Dias depois tem sol de novo. Sempre passa, filha. Mas a verdade era outra. A verdade era que a gente estava isolada, sem saída. Sem vizinho próximo que conseguisse vir ajudar. Sem telefone que funcionasse direito com essa chuva caindo igual o mundo estava desabando. Se algo acontecesse com ela, febre, convulsão, qualquer coisa que corpo ferido conseguisse inventar, a gente ia ter que resolver sozinha. Só as duas, aqui dentro com vela e silêncio e medo. Aí veio. Umas 2 horas depois que chuva fechou mesmo, Letícia começou a queimar de febre. Eu palpei a testa dela, aquele gesto que mãe sabe fazer sem aprender, e senti o calor. Calor que não é normal. Calor que fala de infecção, de corpo que está lutando contra algo ruim lá dentro, contra vírus ou bactéria que entrou por ferida aberta. Onde dói, pequena? Aqui, ela apontou para o abdômen. Voz rouca, respiração pesada, roxo, inchaço que não estava antes. Bento tinha feito mais mal do que eu imaginava. Tinha machucado por dentro. Tinha deixado dano que só tempo e sorte consegue arrumar. A chuva continuava, trovão cada vez mais perto. Você podia contar os segundos entre luz e som, e os segundos estavam diminuindo. Vento batendo a porta como se quisesse entrar com força. Eu aqueci água no fogo de lenha, fiz com pressa, dei chá de gengibre que ainda tinha guardado num pote, daquele chá que a avó ensinava que era bom para febre, para mal-estar, para tudo. Mas a febre não cedia, Letícia delirando. Chamando gente que já morreu, mãe, avó que ela não conheceu, gritando para tio Bento ir embora, gritando para tio parar de machucar, e eu ali, segurando a mão dela, segurando como quem sabe que às vezes a única coisa que salva é não soltar. Rezando para uma coisa que não era bem Deus, era mais desespero que Deus, se Deus ainda funciona nesse lugar esquecido de mapa. Nessa região que parece ter sido deixada fora do plano de proteção divina. Você não vai morrer aqui, falei para ela, para mim, para qualquer coisa que estivesse escutando por trás dessa chuva toda. Você não vai morrer aqui, Letícia, eu não vou deixar. A menina conseguiu abrir os olhos um momento, febre queimando atrás deles. Como você sabe? Perguntou. Como você tem certeza? Eu não sabia, eu não tinha certeza de nada. Mas falei mesmo assim, porque às vezes mentira é a única verdade que salva. Porque quem era para morrer aqui já morreu há muito tempo. Agora a gente apenas vive. A febre caiu ao amanhecer. Só um pouco. O suficiente para Letícia abrir os olhos sem delirar completamente. Suficiente para respirar sem parecer que está afogando em ar. Eu estava na cadeira do lado, cabeça caída, dormindo daquele jeito que corpo dorme quando não quer perder nada, pronto para acordar no segundo que algo mudar, pronto para agir, nunca completamente em repouso, sempre vigilante. A chuva tinha parado, mas a estrada estava intransitável. Água demais. Barro demais. Tudo aquilo que terra vermelha vira quando água cai e não tem para onde ir.
O celular que tenho em casa, velho, que só pega sinal em certos lugares da fazenda, sempre em certos ângulos específicos, não pegava nada. Sinal zero. Nada. Estávamos mesmo sozinhas, completamente sozinhas. Letícia sussurrou. Você ficou acordada? Fica quieta, falei. Precisa dormir. Seu corpo precisa de repouso. Você não dormiu. Criança vê tudo. Tudo o que a gente tenta esconder. Alguém precisa cuidar de você, respondi simples. Ela fechou os olhos, mas depois falou algo que mudou o ar da casa inteira, que fez o tempo ficar diferente. Minha mãe ficava acordada assim. Quando meu pai chegava bêbado, eu congelei, corpo inteiro travou, porque eu conhecia aquela vigília, conhecia demais bem, aquela espécie de guarda noturna que é mais sobre sobrevivência que sobre cuidado. Aquela prontidão que se torna normal quando normal é ter medo. Lourenço nunca chegou bêbado em casa. Lourenço era outro tipo de violência, silenciosa, fria, tranquila, o tipo que você não consegue provar para ninguém porque deixa marca só dentro, nos lugares que raio-x não vê. Mas eu conhecia aquela espera pela noite chegar. Seu pai morreu, ela interrompeu voz rouca, faz 7 anos. Num acidente, ou pelo menos é o que disseram para mim, para a polícia. Meu coração disparou contra as costelas. Quando? Faz 2 anos. Quando ele morreu, minha mãe ficou muito triste. Disse que era culpa dela, que se ela tivesse sido melhor esposa, melhor mãe, mais carinhosa, ele não teria ido embora daquele jeito. Não teria caído. Aqui estava. Aquela coisa que passa de geração em geração. A culpa que não pertence a ninguém, exceto quem a gente resolve pôr nas costas. Letícia pausou. Respirou como quem carrega coisa demais. Minha mãe morreu acreditando que matou meu pai. Eu senti aquele frio que não tem nada a ver com temperatura física. Aquele frio que desce do peito e toma conta de tudo. Eu sentei na beira da cama. Peguei a mão dela. Pequena, fria, que precisava de calor. Sua mãe estava errada, falei. Completamente errada. Nada do que ele fez foi culpa dela. Nunca foi. Homem que bate, que maltrata, que trai. Ele escolhe fazer aquilo. Escolhe todos os dias. Letícia olhou para mim. Como você sabe? Porque eu também acreditei naquela mentira por 7 anos. Porque eu acordava pensando, se eu tivesse feito café melhor, se eu tivesse arrumado casa de outro jeito, se eu tivesse sido mais carinhosa. Lourenço caiu do telhado. Ou assim disseram para mim, para a polícia, para vizinhos, para a igreja. E eu pensei que se tivesse preparado melhor a comida, se tivesse sido mais carinhosa, se tivesse estado em casa naquele dia, se tivesse sido diferente, melhor, menos. Passei 7 anos vendo culpa num acidente que era só acidente. Passei 7 anos carregando peso que nunca foi meu carregar. Porque algumas coisas a gente aprende, respondi, voz quebrando um pouco. Da pior forma possível, vivendo. Nos dias que se seguiram, a febre voltou. Mas menor. Como se aceitasse lutar e perder aos poucos, em vez de atacar de uma vez e tudo queimar. Eu troquei água quente. Dei mais suco, daquele de goiaba que tinha feito no fim de semana que ficava guardado. Conversei com ela quando ela acordava. Histórias de fazenda, de galinhas que desaparecem quando cobra passa perto, de chuva que às vezes dura semanas inteiras aqui, deixando tudo encharcado, deixando o mundo diferente. E ela me contou, de verdade, não aquele resumo que a gente dá para desconhecido, a verdade toda. Seu pai tinha caído mesmo, mas tinha caído porque estava bêbado, voltando de encontro com o amante que a mãe dela tinha descoberto. A briga tinha sido feia. Gritaria, coisa quebrada, aquele tipo de raiva que fica vibrando no ar dias depois. E depois, o acidente. Pé em falso, escada, pedra, pecuço, dado errado. E Bento era irmão do pai.
Aquele tipo de homem que vê mulher sozinha e pensa que virou presa, que vê criança sem proteção e vê oportunidade. Aquele tipo de homem que não nasceu ruim, só aprendeu que mundo é daquele que pega. A mãe de Letícia tinha vindo segurando tudo sozinha, trabalhando, cuidando, rezando para Deus que não estava escutando, até não poder mais. Doença que ninguém consegue nomear bem, aquela que come a gente por dentro, célula por célula, dia por dia. E deixou Letícia, com Bento, com esperança inocente que ele tivesse coração que não tinha. Quando Letícia terminou de contar, eu lembrei de Lourenço, de verdade. Não daquela versão fantasmagórica que vive na minha cabeça há 7 anos. Da verdade verdadeira. Lourenço tinha problema com bebida, problema sério, o tipo que fica pior com o tempo. Lourenço tinha problema com raiva, raiva que não sabia para onde ir, que explodia em tudo que estava próximo. Lourenço tinha problema com controle, precisava controlar a gente, a casa, até o jeito que eu respirava. E uma noite, em cima do telhado, consertando telha que vento tinha levantado, vinho demais, fúria demais, porque eu tinha dito algo que ele não gostou, pé em falso. Acidente. Verdadeiro, mas acidente produzido por próprio comportamento. Acidente que era consequência, e não era minha culpa. Nunca foi. Aquela verdade queimou dentro como nada tinha queimado em anos. Queimou e limpou, como fogo que destrói casa velha para poder construir outra. Letícia dormia quando eu senti. Aquele choro que não faz barulho, mas que você sente no corpo todo, no peito, na garganta, nos olhos que ardem. Chorei pela menina que fui e que acreditou que era responsável pelo fim do mundo. Chorei pela mulher que virei. Silenciosa, fechada, precisando de uma criança ferida para lembrar que ainda sentia coisas. Chorei por Lourenço, porque mesmo ele merecia ser visto como era, quebrado, furioso, incapaz de cuidar de ninguém, nem de si mesmo. E chorei por Letícia, que aprendia tão cedo que os homens às vezes destroem tudo que tocam, que o mundo não é lugar seguro por padrão, que proteção é coisa rara e frágil. Mas também aprendia isso, que existem mulheres que ficam acordadas para cuidar, que existem casas para voltar, que o mundo, mesmo podre e quebrado, ainda tem lugar para a gente se abraçar, mesmo que seja só 2 pessoas sozinhas no interior do Maranhão, mesmo que seja só isso. A estrada abriu no 3º dia, lama ainda, poeira pegajosa misturada com terra molhada, mas possível de passar. Um vizinho passou, primeiro humano além de nós, em 72 horas de chuva. E eu chamei. Fiz simples. Sem drama. Esse menino precisa ir para a vila, para a delegacia. É importante. Ele não perguntou detalhes. Aqui no sertão a gente aprende que histórias assim não pedem pergunta, pedem silêncio absoluto e ação rápida. Aprendemos que perguntar às vezes é forma de cumplicidade. Letícia estava melhor. A febre tinha recuado para um lugar onde corpo consegue lidar. Os olhos dela tinham perdido aquele brilho apavorado. Ainda tinha medo, mas era medo que corpo consegue carregar sem desabar. Ela não queria ir. Você fica, falei. Você volta. Mas a gente faz as coisas certo dessa vez. A gente para de esconder. E se ninguém acreditar em mim? Eu peguei a mão dela com força. Então a gente volta e tenta de novo. E outra vez. E outra. Até alguém ouvir. Mas você não vai ficar em silêncio. Nunca mais você fica em silêncio sozinha. Deu uns 10 dias para a máquina de delegacia mexer. A polícia achou Bento. Achou também aquelas coisas de homem que explora criança, documentos falsos, nomes de outras meninas em cadernos que ele guardava. Histórias que já estavam sendo procuradas há meses por delegacias em outras cidades. Bento foi preso. E deu mais dias ainda, mais papelada, mais depoimento de Letícia, tendo que contar de novo pra gente estranha que você não quer contando. Mas ela ficou comigo. Com autorização de ficar comigo enquanto ninguém aparecia com papelada de família que prestasse. Ninguém apareceu. Semanas viraram meses.
Meses viraram uma forma de viver que eu nunca imaginei que pudesse ser minha de novo. Letícia plantava no pátio, aquele pátio que antes era só meu, só silêncio, só lembranças. Eu ensinava a fazer pão, aquele tipo de pão caseiro que você aprende com a avó e passa adiante, misturando farinha, sal, água, fermento e depois aquele trabalho de sovação que é meditação disfarçada. À noite a gente sentava na varanda, aquela varanda que eu ocupava sozinha por tanto tempo, e contava histórias da fazenda. Histórias de galinhas que sumiam mistério, de chuvas que duravam semanas, de vizinhos que você via uma vez por ano. Ela ria, de verdade. Aquele tipo de riso que vem do fundo quando criança descobre que mundo pode ser lugar de riso também. E quando ria, eu lembrava que estar viva é uma escolha que a gente tem que fazer todo dia. Pequena escolha, silenciosa, ninguém vê. Mas escolha. Uma tarde, depois que chuva caiu leve e tudo ficou perfumado de terra molhada, ela perguntou: "Você sente falta dele? Do seu marido?" Eu pensei: de verdade, não aquele pensamento rápido que a gente faz para despistar. Pensei fundo. Sinto falta de quem imaginei que ele era. Falei devagar. Daquele homem que eu criava na minha cabeça. O que eu acreditava que ele podia ser. O que ele prometia ser. Sinto falta de esperança que tinha quando casei. Fiz pausa. Mas quem ele era de verdade? Não sinto falta de bater porta quando ele chegava. Não sinto falta de hora que ele podia chegar. Nunca sabia que hora era segura e que hora era perigosa. Não sinto falta de me fazer pequena, quieta, invisível. Letícia assentiu. Como se aquilo fizesse sentido para ela também. Como se ela já soubesse essas verdades. Minha mãe falava que amar era sofrer, que amor de verdade dói. Agora eu acho que ela só tinha conhecido o tipo errado de amor. Eu peguei a mão dela. Existe outro tipo, falei. Mais lento, que não machuca tanto, aquele tipo que fica. Alonguei a pausa. Tipo o que a gente está construindo aqui. Aqui nessa casa, nessa fazenda, nessa vida que é só nossa. Os meses continuaram caindo um após o outro. Letícia completou 11 anos numa tarde de chuva leve, daquelas que limpam sem destruir. A gente fez bolo, sem muita coisa, porque aqui no sertão você trabalha com o que tem. Açúcar, ovos, farinha que eu tinha guardado, chocolate ralado que veio de cidade. Letícia chorou. Dessa vez de felicidade pura, sem arranhões, sem medo por trás. E quando ela perguntou com voz pequena se podia ficar morando comigo, de verdade documentado, legal, para sempre, eu entendi. Entendi que a vida tinha me dado uma segunda chance que eu não sabia que precisava. Que estar sozinha não é fracasso. Que ter alguém é luxo maior que qualquer outra coisa. Que silêncio compartilhado é completamente diferente de silêncio de solidão isolada. Que criança precisa de mãe, e eu tinha aprendido a ser de novo. Hoje, 7 meses depois daquele grito que ouvi na estrada, eu acordo com Letícia na cozinha fazendo café. Ela canta, enquanto coloca açúcar na xícara, enquanto mexe colher em café quente, ela canta baixo uma música que aprendeu numa rádio que só toca aqui por acaso. Lourenço está enterrado. Aquele peso que eu carregava todos os dias, aquela culpa que não era minha, aquela responsabilidade por escolhas que ele fez, está enterrado junto com ele. E eu tiro a água do rosto. Olho para a criança que se tornou minha filha sem papel, sem lei, só com amor. E pela primeira vez em 7 anos, sinto aquela coisa que eu tinha esquecido o nome. Esperança. Pequena, silenciosa, simples, mas presente, real, viva. A gente sai para a varanda quando o sol está nascendo. Sol que é laranja no horizonte, que pinta céu de cores que não tem nome. O céu está limpo. A terra vermelha brilha com o orvalho da madrugada, molhada de chuva que caiu leve. Dali a pouco, a gente vai tratar as galinhas.
Depois vamos regar o pátio onde plantamos milho juntas. Milho que vai crescer alto, que vai dar espiga que a gente vai torrar no fogo quando chegar o tempo. Depois vamos sentar, como sempre, e vamos ficar vivas, juntas, crescendo juntas, sem precisar explicar para ninguém, sem pedir permissão, porque às vezes a vida não traz a história de herói que você esperava em livro. Às vezes traz apenas a chance de parar, de ouvir o grito que ninguém mais está escutando, de dizer, aqui tem lugar para você também. Às vezes traz a chance de deixar de ser vítima e virar testemunha, de virar esperança para alguém que acreditava que tinha perdido tudo. E quando você oferece essa chance para outra pessoa, você descobre uma coisa que muda tudo, que você também ganha ela de volta, multiplicada, transformada, silenciosa. Porque a vida, mesmo neste sertão esquecido de mapa, mesmo neste lugar que Deus parece ter deixado de lado, ainda sabe mudar de rumo quando a gente para ajudar. E quando a gente para, quando a gente fica acordada, quando a gente abre a porta, a gente descobre que nunca esteve sozinha, que sempre houve lugar para dois. E que o que fica não é a dor, não é a solidão, não é o medo, é a mão que você segura e nunca mais solta. Tem dias em que eu acordo e demoro um tempo para lembrar que não estou mais sozinha. O corpo aprende ritmo novo. Acordar com barulho de pé pequeno na cozinha, ouvir voz cantando enquanto o café aquece, sentir presença que respeita silêncio, mas preenche espaço. 3 anos é tempo suficiente para incorporar coisa assim no coração, mas nem sempre é suficiente para acreditar que é real. Letícia tem 13 anos agora. Cresceu daquele jeito que criança cresce no interior, rápido, sem avisar, como se de repente você acordasse e percebesse que aquele corpo pequeno virou corpo de quase mulher. Ela é alta para a idade, forte nos ombros, tem mãos que trabalham e cabeça que pensa. Não é a mesma menina que encontrei caída na estrada. Aquela menina morreu, ou melhor, transformou-se em outra pessoa. Pessoa que carrega a história dela, mas não deixa a história dela carregar ela. Esta manhã, como todas as manhãs nos últimos 7 dias, ela está preparando café antes de mim. Coisa pequena, mas grande demais para não mencionar. Porque café que alguém faz para você, mesmo quando você só está acordada, é ato de amor. Sento na cadeira de sempre. Meus joelhos reclamam. 65 anos agora, corpo que fica mais velho todo dia, que fica mais cansado, mais dolorido, mais consciente de que tempo tem fim. Bom dia, mãe, ela diz. Mãe, ela ainda chama de mãe. Não porque papel está registrado no cartório, embora esteja. Chama porque escolhe, todo dia escolhe. Bom dia, filha. Sento e tomo o café que ela fez. Café que fica cada vez melhor porque ela está aprendendo. Porque coisa que a gente faz todo dia, com o tempo, fica bonita. Pela janela, posso ver a fazenda. Terra que é minha desde que Lourenço morreu. Ou talvez nunca tenha sido minha. Só tive permissão de estar aqui por tempo demarcado. Plantação que cresceu. Milho, feijão, aquelas verduras que Letícia insistiu em plantar, aquelas flores que ninguém pediu, mas que agora fazem parte da casa. Tem coisa que mudou aqui. Casa que era túmulo virou lar. Tem noites em que fico acordada e penso em todas as decisões que me trouxeram até aqui. Se eu não tivesse acordado cedo naquele dia, se eu não tivesse ouvido grito, se eu tivesse virado para o outro lado e deixado criança na estrada. Pessoas fazem essas escolhas todo dia. Veem e fingem que não viram. Ouvem e fingem que não ouviram. É mais fácil, menos complicado, menos arriscado emocionalmente. Às vezes eu penso que deveria ter feito isso, fingido, mas aí eu acordo, vejo o rosto de Letícia dormindo e entendo que não existia outra opção. Não para mim. Porque eu já tinha morrido de outras formas. Morte silenciosa, morte de quem desiste, morte que a gente vê em espelho de viúva que não consegue sair de luto. Aquele grito na estrada era chamado. Daquele tipo de chamado que Deus faz
quando ainda tem trabalho para a gente fazer. Uns 2 anos depois que Letícia chegou, tive visita. Mulher que eu não conhecia. Veio de carro, que é coisa rara aqui. Desceu toda perfumada, arrumada, do jeito que pessoas de cidade chegam. Ela procurava Letícia. Coração meu disparou. Polícia, assistente social, alguém querendo tirar minha filha. Mas não era nada disso. Era a mãe de outra criança. Criança que Bento tinha tirado. Menina de 8 anos que ele tinha vendido para homem rico em Brasília. Criança que só foi encontrada porque polícia fez operação, porque mundo às vezes conspira para punir gente que deveria ter sido punida antes. Aquela mãe veio trazer notícia que Bento apodreceu na cadeia, que outras meninas tinham sido encontradas, que justiça, por pior que fosse, tinha acontecido. E veio trazer mais coisa. Veio trazer gratidão, porque Letícia tinha testemunhado. Porque Letícia tinha coragem de ir polícia. Porque Letícia tinha salvado outras 5 crianças que aquele homem tinha preparado para explorar. Naquele dia, Letícia aprendeu que escolha dela, aquela escolha de contar, de não ficar em silêncio, tinha salvado gente que nem conhecia. Aquela mãe chorou abraçando Letícia. E eu chorei também, porque às vezes a vida te mostra que impacto que a gente tem é bem maior que aquilo que a gente consegue ver do nosso quintal pequeno. Bento está preso até hoje, condenado por exploração sexual de menores, por tráfico, por aquelas coisas que lei consegue nomear. Pena de 25 anos. Ele vai morrer na prisão ou sair quebrado demais para fazer mal para alguém. Eu não sinto alegria com o sofrimento dele. Não é dessa forma que funciona. Não quando você aprendeu que homem violento é quase sempre homem que sofreu violência também. Círculo que gira. Mas sinto alívio, aquele tipo de alívio que é quase paz. Porque ele não vai estar em rua esperando por próxima criança, não vai estar procurando Letícia, não vai estar próximo, e Letícia pode respirar. Tempo muda a coisa. Letícia começou escola em Vila Próxima, escola pequena, que tem só até a 8ª série, mas é escola. Primeira geração da nossa família que consegue isso. No início, ela sofreu. Criança que chega em lugar novo, com história que toda a vila sabe, porque notícia ruim viaja rápido, sofre. Mexem com ela. Chamam de aquela que escapou de tio. Fazem perguntas que não deveriam fazer. Mas Letícia aprendeu algo em nossa casa. Aprendeu que silêncio dela era problema de quem sentia que tinha direito de saber. Começou a responder. Começou a contar a história dela do jeito que ela queria contar. Não como vítima, mas como sobrevivente. Depois de alguns meses, as outras crianças pararam. Virou respeito. Virou admiração até. Porque criança que passa por coisa feia e continua em pé, isso impressiona a gente. Letícia tem amigas agora. Primeira amiga dela, menina chamada Joana, veio em casa uns 20 vezes. Joana vinha para fazer lição, para comer bolo que Letícia fazia, para ficar na varanda olhando o sol nascer. Joana tinha próprios problemas. Pai que bebia, mãe que fingia que mundo era lugar lindo. Um dia, Joana começou a chorar na cozinha e Letícia fez aquela coisa que você faz quando aprendeu empatia de verdade. Fez chá. Deixou criança chorar. Depois perguntou se ela queria ir embora ou ficar. Joana ficou. Passou a noite. Voltou para casa no dia seguinte com alguma coisa dentro dela que tinha mudado. Aquela coisa que mãe faz quando escuta de verdade. E é assim que funciona. Você salva uma criança. Aquela criança aprende que existe lugar seguro. Aquela criança passa adiante e mostra para outra criança, que passa para outra, que passa para outra. Onda que começa pequena, perto de nossa casa, mas que vai longe.
Lourenço vem menos em meus sonhos agora. Quando vinha, ele era fantasma que assustava, aquele tipo de assombração que a gente carrega quando não consegue processar perdas direito. Agora, quando vem, é só pessoa. Pessoa quebrada que fez escolhas ruins, pessoa que não conseguiu lidar com demônios internos, pessoa que merecia ajuda e não tinha ferramentas para pedir. Eu perdoo ele, ou estou aprendendo a perdoar. Perdão não é esquecer, é parar de carregar coisa que não é sua. No túmulo dele nunca fiz flores, mas tem flores lá agora. Flores que crescem natural, que não plantar, que vêm sozinhas. Flor é tipo de justiça que mundo oferece. Até nos cemitérios, vida insiste em acontecer. Conheci o homem. Isso foi coisa que eu não esperava, coisa que eu nem queria quando acordava de manhã. Ele é vizinho, viúvo também. Tem problemas próprios, filhos que não falam com ele, vida que não deu o que prometia, aquela sensação que todo mundo tem de que foi para caminho errado em algum momento. Seu nome é Cecílio. Começou vindo aqui para ajudar em conserto de cerca. Depois voltou. Depois ficou para jantar. Depois começou vindo sem motivo. Só para conversar, para sentar na varanda, para deixar tempo passar sem pressa. Não é história de amor que faz som de trama novela. É coisa mais simples. Duas pessoas vendo que mundo fica menos pesado quando tem alguém para partilhar peso. Letícia no início foi desconfiada, porque criança que sofreu desconfia de homem. Mas Cecílio era paciente. Não tentava ser pai. Só era presente. E paciência. Paciência com criança que está ferida. É coisa que ganha confiança lentamente. Agora ele está aqui na maioria dos dias. Ajuda na plantação. Conversa com Letícia sobre livros que ela lê. Letícia lê demais. Compensação de quem perdeu tempo demais com medo. Senta comigo sem precisar preencher silêncio com palavras. A gente não falou em casar. Não sei se vamos casar. Mas descobri que vida pode ter mais de uma forma. Que viuvez não é pena eterna, que estar com alguém não é traição de pessoa que morreu. É forma de continuar vivendo. Tem uma coisa que ninguém conta sobre sobrevivência. Ninguém fala que depois que você sobrevive coisa feia, você fica diferente. Não melhor, diferente. Porque você viu que mundo é capaz de coisas ruins. Que pessoas são capazes. Que frágil é tudo isso que a gente acredita que é seguro. Letícia vê mundo diferente agora. Vê criança de rua e quer parar para dar comida. Vê pessoa vagando e quer perguntar se está bem. Vê sofrimento e reconhece porque aquele reconhecimento fica marcado. Marca que não sai. Eu aviso ela às vezes. Você não pode salvar todos, filha. E ela responde, mas posso tentar. Daquele jeito que criança que passou por coisa ruim fala, com sabedoria que não deveria ter. Eu não queria passar isso para ela, aquele peso de se importar demais, mas não tinha como não passar, porque empatia é coisa que se herda, através de ação mais que palavras. Tem história que quase não conto, porque envolve morte, porque envolve risco, porque envolve decisão que ainda dói de pensar. Foi uns 6 meses depois que Letícia chegou. Eu estava indo buscar água na nascente que fica longe de casa. Nascente que é bonita, que é lugar que eu gosto de ir quando preciso de silêncio que não é de casa. No caminho, encontrei homem caído. Homem velho, muito velho, magro demais, sujo demais, com roupa que era só trapo. Ele estava desmaiado, ou quase morto. Aquela linha tão fina entre duas coisas. Meu primeiro pensamento foi deixar passar. Porque eu tinha Letícia em casa, porque eu tinha responsabilidade agora. Porque alguém poderia ter deixado aquele homem ali para morrer e eu não queria estar em meio de coisa assim. Meu segundo pensamento foi trazer ele para casa. Levantei ele, era leve, osso mesmo, e levei nos braços. Passei por Letícia, que estava na varanda, e disse simples: achei alguém que precisa de ajuda. Aquele homem ficou 1 semana. Não falava, ou não conseguia falar, ou tinha decidido que mundo não merecia sua voz, mas comia, bebia água. Deixava Letícia limpar ferida que ele tinha na perna.
ferida infectada, que tinha quase comido carne dele. No 7º dia, ele ficou melhor demais para ficar. Ou melhor, ficou bem demais para continuar em nossa casa, porque tinha algo sobre aquele homem que não era apenas fraco, era quebrado de formas que água e comida não conseguem consertar. Ele era daquele tipo que não quer ser encontrado. Levei ele até a estrada. Dei comida, pão que Letícia tinha feito, fruta, água. Ele pegou sem dizer obrigado. Começou a caminhar. Depois soube, porque notícia viaja aqui, que aquele homem tinha saído de cadeia, que tinha matado pessoa na briga, que estava fugindo, que talvez tivesse voltado a matar em outro lugar. Meu coração ficou pesado quando soube, porque eu tinha ajudado o criminoso, porque eu tinha colocado Letícia em risco, porque a justiça que ele deveria ter enfrentado, talvez agora nunca aconteça. Letícia perguntou se eu estava arrependida. Levei tempo para responder, porque a resposta era complicada. Não estou arrependida de ter salvo alguém que estava morrendo, falei. Mas também não estou cega para consequências de minhas ações. A gente faz coisa boa e coisa ruim acontece às vezes por causa daquilo. Mundo é complicado. Letícia assentiu, como se esperasse resposta dessa complexidade. Então a gente nunca deve ajudar ninguém? Perguntou. A gente ajuda, mas com olhos abertos, sabendo que nem sempre conseguimos controlar resultado. Sabendo que às vezes, pessoa que a gente salva outra pessoa que não deveria ser salva. Ela pensou naquilo por dias. Depois nunca pediu desculpas por ter me visto ajudar aquele homem. Só aprendeu que humanidade é coisa que não é branco ou preto. É cinza mesmo. Sempre foi. Tem dias em que eu sento sozinha, porque às vezes ainda preciso de solidão, ainda preciso de silêncio só meu. E penso em mulher que eu era antes. Aquela mulher era morta em vida. Estava aqui, respirando, cozinhando, limpando, mas não estava viva de forma que importa. Não tinha esperança, tinha acomodação, não tinha amor, tinha obrigação, não tinha futuro. Tinha apenas dias que se repetiam. Aquela mulher teria deixado criança morrer na estrada, teria seguido para casa, teria fingido que grito não era real. Mas aquela mulher morreu, e no lugar dela, uma mulher diferente nasceu, mulher que já não é jovem, mulher que tem rugas que falam de choro, mulher que tem mãos que trabalham, mulher que sabe que mundo é lugar de sofrimento, mas também mulher que sabe que mundo é lugar de transformação. Tem noite que Letícia dorme com um livro no rosto. Ela adora ler. Lê tudo que consegue. Jornal velho que vizinho traz, revistas que vêm com a chuva de quem sabe onde, livro que emprestam na escola. Lê porque quer sair daqui um dia. Quer conhecer mundo. Quer ser coisa mais grande que fazendeira de sertão. Eu apoio aquilo, mas às vezes me dói. Porque eu sei que a gente vai estar junto por enquanto, mas não para sempre. Porque criança cresce e segue seu caminho. Porque Letícia vai ser mais que isto. Vai ser médica, professora, jornalista, não sei, mas vai ser coisa grande. E eu vou ficar aqui. Nesta fazenda, nesta terra vermelha, neste silêncio que agora é menos pesado, mas que ainda é meu. Mas isso não é triste. Porque se Letícia conseguir sair, se ela conseguir ser mais, se ela conseguir levar adiante a coisa que eu ensinei, que sofrimento de outras pessoas importa, então eu cumpri meu trabalho. Eu não salvei Letícia para que ela ficasse em minha sombra. Eu salvei para que ela voasse para a maior altura que conseguisse. 3 anos é tempo curto para mudar uma vida, mas tempo suficiente para perceber que mudança é possível. Que viúva que pensava que tinha acabado consegue amar de novo. Que criança que foi destruída consegue reconstruir a si própria. Que fazenda que era túmulo consegue virar lar. Que silêncio que era solidão consegue virar paz. Esta semana, Letícia trouxe colega de escola para casa. Não era Joana.
Era menino, era Tiago, que tinha perdido mãe e estava com dificuldade de estar em mundo que não tinha aquele abraço específico de mãe. Letícia o trouxe sem pedir permissão, confiante de que eu ia entender. E eu entendi. Porque essa é nossa casa agora, lugar que abre porta para quem bate, lugar que oferece chá, pão, silêncio respeitoso para quem precisa. Tiago ficou umas horas. Letícia contou a história dele, que mãe tinha morrido de câncer, que pai estava perdido, que ele estava tendo dificuldade de acreditar que merecia ser feliz de novo. Não fiz nada especial, só deixei sentar, fiz chá, ofereci comida, deixei Letícia e ele conversarem. Deixei que silêncio fizesse trabalho que palavras não conseguem fazer. Quando ele foi embora, abraçou Letícia. E abraçou eu também. Daquele jeito que criança abraça quando quer dizer obrigado por existir. Tem coisa que eu aprendi que quero que o mundo saiba. Que escolha de parar e ajudar não é heroísmo, é humanidade. Que mundo precisa menos de heróis e mais de pessoas que fazem coisa pequena com consistência. Que solidão não é pena, é oportunidade para repensar vida. Que viuvez não é fim de história, é transformação de história. Que criança que sofre não é pobre coitada, é pessoa que merece respeito por sobrevivência que mostra. Que mundo é quebrado sim, mas pessoas conseguem consertar mundo, devagar, pacientemente, em pedaço pequeno por vez. Meu pedaço pequeno é essa fazenda, é Letícia, é Cecílio. É vizinhos que começam a confiar. É criança como o Tiago que passa por aqui e leva a esperança. Não é herói que salva mundo. É mulher sozinha que abre porta. Tem manhã que eu acordo ao lado de Cecílio, porque agora ele dorme aqui alguns dias, porque mudança acontece silenciosamente. E sinto gratidão pelo fato de estar viva. Não é gratidão da forma que filme mostra. É gratidão tranquila. Aquela que vem de ter aprendido que estar vivo é privilégio, mesmo quando duele, mesmo quando cansa. E tem noite que Letícia vem dormir em meu quarto, porque às vezes criança ainda precisa de mãe para afastar pesadelo. E a gente fica em silêncio, mão dela na minha. E aquele silêncio é completo. Não pede explicação, não pede palavras. É silêncio de duas pessoas que se salvaram. Bento permanece na prisão, mas não é mais assombração que persegue Letícia. É homem que cometeu crime e está pagando preço. Crime que ele não vai conseguir fazer de novo. Justiça, mesmo imperfeita como é aqui, aconteceu. Não daquela forma bonita que a gente quer, mas aconteceu. E agora a gente vive com aquilo. Tem projeto que estou pensando. Projeto de abrir porta para mais crianças se precisar. Não é ONG, não é coisa grande. Só, se alguém chegar aqui machucado, aqui tem lugar. Cecílio acha que é loucura. Letícia acha que é perfeito. Eu acho que é necessário. Porque o que aprendemos aqui, que mundo precisa de pessoas que abrem porta, não deveria ficar só para nós. Lourenço está bem enterrado agora. Não é que eu tenha esquecido ele, mas culpa dele não viaja mais comigo. Culpa, viagem leve, viagem de lembrança de que pessoa era capaz de ser cruel, mas sem peso. Peso foi solto no dia que Letícia chegou. Tem noite que eu fico acordada vendo janela, aquela janela que vê para a estrada, e fico pensando em próximo grito. Porque tem sempre próximo grito em mundo assim. Sempre tem criança sendo machucada, sempre tem pessoa sendo abandonada. Sempre tem sofrimento batendo em porta de gente que só quer deixar bater. E eu abro porta agora. Não porque sou boa, mas porque já tive que fechar demais. 3 anos depois de encontrar Letícia na estrada, descobri que salvação não é coisa que a gente oferece, é coisa que a gente vira. Que mudança não é algo que acontece quando você quer, é algo que acontece quando você decide parar. Que esperança não é sentimento, é prática. Ação que você repete até que sentimento consegue alcançar. Que silêncio, silêncio que era meu inimigo, virou meu melhor amigo.
Que viuvez não matou em mim o que importava. O que importava tinha morrido muito antes, quando casei com um homem que não conseguia amar. Que amor verdadeiro não é coisa que barulho faz, é coisa que silêncio protege. Que criança que você salva, salva você também, de jeito que ninguém consegue explicar completamente. Que mundo continua quebrado, sim. Continua injusto, sim. Continua ferindo pessoas desnecessariamente, sim. Mas mundo também tem espaço para porta aberta. Tem espaço para mulher que decide ouvir grito. Tem espaço para menina que decide não ficar em silêncio. Tem espaço para transformação que é silenciosa, paciente, pequena. Hoje, enquanto Letícia faz lição de casa e Cecílio trabalha no pátio, enquanto o sol está caindo e céu está virando laranja, enquanto grilos começam seu canto de noite que chega, eu entendo que vida não é sobre vencer. Vida é sobre continuar. É sobre estar aqui, presente, vivo. É sobre oferecer mão quando alguém cai. É sobre acreditar que transformação é possível. É sobre abrir porta quando batida soa. Isso é tudo que importa. Isso é tudo que sempre importou. E enquanto a gente vive, juntas ou separadas, sempre conectadas pelo momento em que escolhi parar, sempre há esperança, sempre há porta, sempre há alguém que pode abrir, sempre há mão que pode estender, sempre. Tem noite que Letícia não consegue dormir. Aquelas noites vêm sem aviso, tipo aquele raio que cai sem nuvem pronta. Ela acorda gritando, ou não acorda, só grita dormindo. Grita pedindo para parar, grita chamando gente que não tá lá, grita aquele tipo de grito que sai de lugar que trauma mora. Nessas noites eu saio da cama, mesmo quando o corpo reclama, mesmo quando o cansaço pesa, e vou pro quarto dela. Não acendo luz. Luz forte demais assusta quem tá na beira de pesadelo. Só fico ali, sentada na beira da cama, colocando mão no peito dela, sentindo o coração disparado contra minha palma. Tá aqui, sussurro. Tá tudo bem. Ninguém vai te machucar. Letícia demora a acordar de verdade. Demora porque pesadelo não quer soltar, porque mente dela tá em lugar que corpo já saiu faz tempo. Quando consegue acordar, ela me vê. Toma tempo para reconhecer que sou eu, que é agora, que é seguro. Quando reconhece, ela chora. Não aquele choro silencioso de criança que aprendeu que ninguém vem ajudar. É choro que faz barulho, choro que tremenda corpo, choro que sai do lugar onde dor vive. E eu deixo chorar, porque chorar é trabalho. Porque chorar é limpeza. Seguro ela contra meu peito enquanto chora. Pequeno corpo que já não é tão pequeno, que já tá virando mulher, que tá carregando feridas de quem era menina. Eu tô aqui, repito. Você não tá sozinha. Você nunca mais tá sozinha. Demora, minutos, horas, não sei medir tempo quando dor acontece. Mas eventualmente ela respira fundo. Respira como quem consegue chegar outra vez na superfície. Mãe? Pergunta com voz que soa como vidro quebrado. Aqui, filha. Quanto tempo isso vai durar? Pergunta que eu não queria ter que responder. Não sei, falei de verdade. Trauma não tem prazo. Mas fica mais leve. Cada dia fica um pouco mais leve. Você também tem pesadelo? Pergunta. E aquela pergunta me derruba. Porque sim, eu tenho pesadelo. Pesadelo de Lourenço gritando enquanto cai. Pesadelo de não chegar a tempo. Pesadelo de estar sozinha de novo. Tenho, confesso. Então como você sabe que fica mais leve? Porque eu sobrevivi. Porque eu estou aqui, do outro lado da noite, segurando você. Porque eu tô aqui, respondo. E você tá aqui. E a gente continua mesmo quando é difícil. Naquela noite, a gente dormiu junta. Letícia abraçada em mim, meu braço ao redor dela, os dois respirando ao mesmo tempo. E aquela é forma de esperança, simples, silenciosa, sem frase bonita. Só dois corpos que sobreviveram aprendendo a dormir seguro. O dia que passado voltou. Tem dia que passado não avisa que vai voltar. Só volta.
Aparece na porta, bate. Espera que a gente abra. Esse dia começou como qualquer outro dia. Café, tarefas da fazenda, Letícia indo para a escola, eu cuidando de plantas que crescem lentamente. Depois, por volta das 3 da tarde, batida na porta. Não era Cecílio. Cecílio nunca bate, só entra. Não era vizinho. Vizinho sabe que a gente anda ocupada. Batida era de estranho. Abri. Homem ali. Uns 50 anos. Magro. Com o olhar que eu reconheci, aquele olhar de quem traz notícia que ninguém quer receber. Dona Marina? Perguntou. Sou eu. Meu nome é Robertino. Sou polícia. Preciso conversar sobre Letícia de Brito. Meu estômago caiu. Porque quando polícia aparece na porta mencionando criança, nunca é para contar coisa boa. O que aconteceu? Perguntei. Nada de ruim. Quer dizer, aconteceu algo, mas não aqui. Você pode deixar a gente entrar? Entrou. Sentou. Levou tempo demais para começar a falar. A situação é complicada, começou. Você sabe que Bento foi condenado? Sei. Bem, ele nunca foi sozinho nisso. Tinha rede, pessoas que ajudavam, pessoas que recebiam criança que ele conseguia. Gelo subiu na minha coluna. Encontramos documento, correspondência, nomes de outras vítimas, nomes de pessoas que estavam comprando. Fez pausa que doía. Letícia é testemunha importante. Pode ser que precisemos trazê-la para dar depoimento em audiência, coisa que é pública. Que aparece jornal. Não consegui responder. Não temos como evitar. Continuou ele. Lei diz que testemunha aparece, mas queremos preparar vocês. Preparar ela, principalmente, porque isso vai ser difícil. Depois que polícia saiu, eu fiquei sentada na cozinha vazia, pensando que achei que Letícia estava segura agora, que feridas estavam fechando, que ela podia virar página. Mas página não vira, página só vira quando o livro decide fechar. E livro só fecha quando o final chega. Quando Letícia chegou da escola, contei. Ela ficou branca, ficou em silêncio por tempo que parecem horas. Depois começou a tremer. Eu não quero, falou. Eu não quero voltar a falar sobre aquilo. Você não vai estar sozinha, falei. Você vai estar comigo, eu vou estar ali. Não é a mesma coisa, respondeu ela, com raiva que eu nunca tinha visto em voz dela. Você não foi lá. Você não sabe. Tinha razão. Eu não sabia. Eu tinha recebido criança do outro lado de trauma. Mas criança que vive trauma sabe coisas que ninguém mais consegue saber. Você tem razão. Admiti. Mas você sobreviveu àquilo. E você é forte demais para deixar que aquilo continue tendo poder sobre você. Talvez eu não queira ser forte, ela respondeu. E aquelas palavras saíram pequenas e destruidoras. Talvez eu só queira ser criança. E eu não tinha resposta para aquilo, porque ela tinha razão. Porque criança não deveria ter que ser forte. Deveria só ter que brincar, sonhar, comer doce. Mas mundo não funciona assim. Semanas de preparação. Letícia foi com assistente social, mulher que conseguia falar de trauma de jeito que dói menos. Foram para a delegacia. Ela recontou tudo. Recontou devagar, dolorosamente, tudo que tio Bento tinha feito, tudo que ela tinha visto, tudo que tinha sentido. E eu esperava na sala de espera. Esperava e rezava para coisa que já não rezava mais. Rezava pedindo força para minha filha. Dia da audiência chegou. Letícia acordou pálida. Recusou café. Recusou comida, só queria ficar deitada, corpo tremendo, aquele tremor que vem de medo profundo. Coloquei roupa nela, aquela que ela tinha comprado com Cecílio para ocasião especial. Penteei cabelo, fiz aquelas coisas que mãe faz para preparar criança para guerra, porque audiência é guerra. Tribunal é lugar onde trauma tem que se expor, onde dor tem que ser provada, onde criança tem que sentar e revistar tudo aquilo que conseguiu tentar esquecer. Na porta do tribunal, Letícia pediu para parar. Eu não consigo, falou.
Consigo sim, respondi. Você conseguiu sobreviver pior, você consegue isso. Como você tem certeza? Porque você já mostrou que é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela respirou fundo, pegou minha mão e entrou. Depoimento dela levou 3 horas. 3 horas ouvindo o advogado de Bento tentando fazer parecer que ela tinha mentido, que ela tinha inventado, que era criança revoltada querendo destruir homem inocente. Eu assistia do banco, e aquele banco era lugar onde mãe senta quando seu coração está sendo despedaçado. Via Letícia, minha Letícia, tendo que defender sua própria verdade, tendo que convencer pessoas que ela tinha dito verdade, tendo que carregar ali, naquele lugar público, peso inteiro de trauma. Quando acabou, ela saiu da sala. E quando saiu, era diferente. Não era mais criança. Aquele depoimento a tinha transformado em algo mais velho, mais cansado, mais sábio de formas que ninguém deveria ser sábio. Bento foi condenado novamente, pena aumentada, tempo extra porque tinha tido outras vítimas. E Letícia, ao testemunhar, tinha ajudado outras 5 meninas a serem ouvidas. Ninguém contou isso para Letícia de forma clara, mas ela descobriu. E quando descobriu, algo mudou nela de novo, porque entendeu que aquela coisa horrível que teve que fazer, reviver trauma em público, tinha servido para algo. Não justificava a dor, nunca justifica, mas dava sentido à dor, o que fica depois de tempestade. Depois da audiência, Letícia foi diferente. Não voltou àquela criança que era antes, porque aquela criança nunca volta. Mas virou mulher jovem que tinha carregado peso próprio, que tinha lutado, que tinha vencido. Começou a estudar mais, começou a pensar em futuro, falava em ser advogada, falava em defender outras crianças, falava em mundo que queria criar. E eu escutava aqueles planos, planos que saíam de boca de criança que tinha razão de nunca mais acreditar em futuro. E eu chorava. Porque aquele era tipo de vitória que ninguém consegue medir em prova. Um dia, umas 2 semanas depois da audiência, Letícia apareceu com pergunta: "Você acha que ele pensa em mim, lá na cadeia?" Sentamos na varanda. Eu demorei para responder porque resposta era importante. "Acho que sim", falei. "Acho que ele pensa em você, em outras meninas, em consequências que criou. Acho que ele está tendo que olhar para a coisa que é, para a verdade dele, todo dia." "Que bom", respondeu ela. E não era desejo de vingança na voz dela, era só alívio, de saber que ele estava sendo forçado a carregar o que fez, que mundo não deixava ele simplesmente esquecer. Noite que mudou tudo outra vez. Tem noite que muda tudo, noite que você não espera, mas que reconhece quando chega. Essa noite, Letícia chegou em casa diferente. Vinha da casa de Joana, sua melhor amiga. Vinha com um sorrisinho que você vê em adolescente quando descobre que é bonita. Cecílio estava aqui. Estava sentado na varanda, como sempre, conversando comigo. Quando viu Letícia, sorriu aquele sorriso de avô, porque aquilo que ele virou na vida dela era tipo de avô, protetor sem ser pai, presente sem ser invasor. Letícia correu para abraçar ele, e quando fez aquilo, eu vi. Vi criança que chegou machucada, desconfiada, quebrada, agora sendo capaz de abraçar, de confiar, de estar no mundo sem medo. Cecílio beijou a cabeça dela, daquele jeito que gesto de amor faz. E naquele momento, em varanda pequena de fazenda no Maranhão, com sol caindo, com céu ficando cor de sangue laranja, eu senti. Senti aquela coisa que chamam de paz, que não é ausência de dor, mas presença de significado. De saber que aquele grito que ouvi 3 anos atrás, aquele grito que mudou tudo, tinha valido a pena. Conversas que trazem verdade. Tem conversa que muda a forma como você vê mundo. Uma noite, Letícia e eu estávamos fazendo pão. Aquele ritual que virou nosso, que virou forma de estar juntas sem precisar falar de coisa pesada. Enquanto amassávamos massa, ela perguntou: "Você acha que eu mereço ser feliz?" Parei de amassar.
Virei para ela. Por que você pergunta coisa assim? Porque às vezes, quando tô feliz, tô brincando, tô rindo com Joana, tô estudando, de repente eu lembro do que aconteceu e me sinto mal por estar feliz, como se eu não tivesse direito. Meu coração partiu, porque aquilo era aquilo que trauma faz. Aquilo que rouba de criança é até a alegria dela. Sentei. Peguei as mãos dela, mãos que estavam cobertas de farinha. Você merece ser feliz, falei. Você merece estar aqui, respirar, sorrir, viver. Isso que aconteceu contigo não foi culpa sua. Você não merecia. Você não fez nada para merecer aquilo. Mas foi culpa da minha mãe? Perguntou, e aquela pergunta saiu como ferida. Sua mãe fez o melhor que conseguiu, com o que tinha. Sua mãe estava quebrada. E quando a gente tá quebrada, a gente não consegue cuidar de coisa frágil direito. Letícia assentiu, como se aquilo fizesse sentido que preenchia buraco. Então ela também merecia estar viva? Merecia, falei. Sua mãe merecia um homem que não batesse, merecia uma vida que não tivesse problema, merecia poder ser feliz. Por que Deus não dá essas coisas pra gente? E aquela era a pergunta que eu estava fazendo desde que Lourenço morreu. Porque Deus, se existe, criou o mundo com livre-arbítrio. E livre-arbítrio significa que algumas pessoas vão escolher causar dor. E vítima daquela dor não tem culpa, só tem que lidar com consequência. Letícia pensou naquilo por longo tempo. Depois perguntou, você acha que Bento é vítima de coisa também? Levou tempo para responder. Acho que sim. Acho que algo ruim aconteceu com ele também. Acho que ele é homem que sofreu e decidiu fazer outros sofrerem em vez de procurar ajuda. Isso não desculpa o que fez, mas explica. Então a gente perdoa. Não, a gente entende. A gente solta raiva, porque raiva come você de dentro. Mas perdão? Perdão não é dever de vítima. Perdão é luxo que vítima pode oferecer se quiser, se conseguir. Letícia respirou aquilo fundo, voltou a amassar o pão, e enquanto amassava eu vi que ela estava aprendendo, estava crescendo, estava se tornando pessoa que conseguia entender complexidade de mundo sem deixar que complexidade a quebrasse. Pé na estrada. Tem época que a gente precisa sair de casa. 3 anos depois de encontrar Letícia, Cecílio sugeriu viagem. Disse que a gente deveria conhecer cidade, que ficar em fazenda demais deixava a pessoa pequena. No início, Letícia relutou, mas depois topou. Fomos em carro velho de Cecílio, carro que só funciona porque Cecílio dedica vida a manter funcionando, até Goiânia. Primeira vez que Letícia saía de Maranhão. Primeira vez que criança que chegou caída na estrada pisava em cidade grande. Ela estava assustada, mas estava também maravilhada. Maravilhada com prédios, com carros, com quantidade de gente, com mundo que era maior que fazenda pequena. Levei ela em biblioteca, lugar que ela adorava. Viu quantidade de livros que nunca tinha visto. Ficou em silêncio, olhando como quem via Deus. Cecílio me abraçou enquanto a gente observava Letícia. Ela vai sair daqui, disse ele. Eu sei, respondi. Você tá bem com isso? Respirei fundo. Estou aprendendo a estar bem, porque amor verdadeiro é deixar ir. Voltamos para a fazenda com Letícia transformada. Transformada porque tinha visto, porque tinha sentido que mundo era maior, que tinha lugar para ela. E agora ela estudava diferente. Estudava como quem tinha propósito. Silêncio final. Tem noite que eu sento sozinha e dou graças. Dou graças por grito que ouvi. Dou graças por ter parado. Dou graças por criança que chegou. Dou graças por transformação que aconteceu. Dou graças por não ter deixado criança morrer na estrada. E tem noite que me dói profundamente, saber que outras crianças morrem, que outros gritos ninguém para ouvir, que mundo continua machucando gente frágil. Mas aquele grito específico, eu ouvi, e mundo mudou por causa daquilo.
Não para todos, não para o mundo inteiro, mas para Letícia, mundo mudou. E para mim também.